no Brasil em 1549. Né? Esta é uma parcela importante da história do Brasil e que tem muita relevância para pensarmos sobre o protestantismo no Brasil e também sobre o protestantismo na Europa. Porque esta ordem católico-romana, ela foi basicamente criada para dar uma resposta ao protestantismo e ao avanço do protestantismo, para deter também o avanço do judaísmo e o avanço do islamismo. Mas como o protestantismo era a maior ameaça na época, então nós vamos nos concentrar mais na questão protestante. Vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Senhor, obrigado por esta manhã de Escola Bíblica Dominical. Se segue ao nosso culto. Obrigado por nos dar a Tua palavra ensinada, aplicada. Obrigado por podermos juntos adorarmos ao Senhor. E obrigado também por podermos estudar assuntos que importam e fazem sentido para a compreensão histórica de nossa fé, para que não sejamos cegos nem crentes que possuem algum tipo de amnésia histórica, mas que sejamos conhecedores, que cresçamos em conhecer a nossa herança, o nosso passado como cristãos protestantes, conhecendo também a nossa identidade como cristãos protestantes e a relação disso com a história dos nossos antepassados na fé no nosso país. Obrigado, te agradecemos pelo país que nascemos, pelo país que vivemos, pela região que vivemos. O Senhor quis assim, decretou assim. Nós reconhecemos a tua bondade sobre nossa vida. O Senhor nos enriqueça nessa manhã com o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar aqui, eu quero fazer uma indicação de um livro. Se vocês quiserem ler mais, aprender mais sobre esse assunto, eu faço questão de indicar esse material do reverendo Oswaldo Henrique Hack, Sementes do Calvinismo no Brasil Colonial. É um livro publicado pela Cultura Cristã e vai perpassar basicamente tudo que nós estamos tratando aqui. Embora eu não esteja seguindo ele estritamente, mas esse é um livro pequeno, relativamente pequeno, mas que traz uma contribuição muito grande, muito bem documentado. O reverendo Oswaldo é um grande historiador, então eu recomendo que os irmãos leiam esse livro, Sementes do Calvinismo no Brasil Colonial. Recomendo também o livro do reverendo Francisco Leonardo. Eu vou falar mais desse livro depois, mas o Brasil Holandês, Igreja e Estado no Brasil Holandês, do reverendo Francisco Leonardo, que é genro do reverendo Augusto Nicodemos. Reverendo Francisco foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, ele é holandês, trabalhou no Brasil durante muitos anos, está aposentado hoje, creio que está no seu país, mas é um dos grandes historiadores e pioneiros no estudo do Brasil holandês no Brasil. Ele é doutor pela Universidade, acho que Universidade Federal de Pernambuco, e nos deu esse excelente material que eu vou falar depois, mas daqui a uns 2 estudos ou 3 sobre esse livro. Nós vamos tratar sobre os jesuítas, que foi uma ordem importante dentro do catolicismo, ainda é uma ordem importante dentro do catolicismo e que fez muita diferença na sua influência no Brasil, pelo menos no grande período que eles ficaram. O surgimento desta ordem católica está muito relacionada ao protestantismo, ao Concílio de Trento, também no século XVI. O Concílio de Trento foi um concílio de reunião da Igreja Católica para deliberar estratégias, doutrina, contra o avanço do protestantismo. E ali foram reafirmadas posições católico-romanas para a contra-reforma, que era uma reação à reforma protestante. Então é importante mencionar que a história do protestantismo brasileiro se dá num ambiente muito maior. Nós precisamos observar isso num espectro muito maior, em termos europeus, para que nós entendamos o que é que estava acontecendo aqui. Porque toda a influência inicial no Brasil colônia é uma influência europeia. Todas as demandas, dificuldades, batalhas, guerras
são de contexto europeu. Então, nós precisamos observar a Europa, precisamos observar Suíça, precisamos observar a Alemanha, precisamos observar tudo que estava acontecendo lá, para depois virmos para o Brasil. Vamos voltar de novo a um outro ambiente internacional, aos Países Baixos, quando nós chegarmos na Holanda, na vinda dos holandeses. Então, temos que olhar para a Holanda, que foi a Holanda, a importância da Holanda, a sua influência religiosa, o seu poder militar e religioso como nação, para que nós entendamos o que é que os holandeses fazem no Brasil e a importância deles para o Brasil. Havia uma grande possibilidade no período dos holandeses que nosso Estado fosse uma nação. Por pouco nós não somos o país de Pernambuco, né? Mas nós não perdemos. O povo por aí chamou o país de Caruaru, então está tudo certo. Nós estamos na nossa pequena nação aqui em Caruaru. Então, vamos lá. Quem foram os jesuítas? Os jesuítas foram padres da Companhia de Jesus, uma ordem fundada por Inácio de Loyola em 1534. E eles têm um papel evangelizador, catequizador e também cultural. Os jesuítas sempre foram muito ligados à educação. E, diga-se de passagem, fizeram um trabalho de educação extraordinário no Brasil. E nós temos o legado dos jesuítas no Brasil ainda. No nosso estado, nós temos uma quantidade de escolas católicas, Marista, por exemplo, né? Imaculada Conceição, em Recife, que são escolas que têm influência católica. Caruaru também nós temos uma escola católica. Então, a influência dos jesuítas na área de educação perpassa ainda a nossa nação. Em 1549, os jesuítas chegam ao Brasil, liderados por Manuel da Nóbrega, e fundaram missões jesuítas em diferentes partes do território brasileiro para catequizar os nativos, tornando esses nativos católicos romanos, prevendo uma possível invasão protestante no futuro. Então, eles estavam empenhados para iniciar os nativos não só na fé católica, mas na cultura europeia, porque a função dos jesuítas nesse período era também de uma catequese em termos de nova civilização. Então, havia um objetivo cultural. Os jesuítas foram expulsos do Brasil no século XVIII pelo Marquês de Pombal. Então, eles tiveram um período de grande influência, podemos dizer assim, do século XVI até o século XVIII. Mas vamos fixar aqui alguns pontos importantes. Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, chegou ao Brasil junto com a Companhia de Jesus, com os jesuítas. Vieram, como disse, liderados por Manuel da Nóbrega. Chegaram aqui com um objetivo muito específico e trabalharam muito estrategicamente para fortalecer a identidade católico-romana no Brasil, o que causaria depois uma série de problemas em relação à chegada dos protestantes. Então, esse trabalho inicial no Brasil dos católicos causou uma série de dificuldades para a penetração do protestantismo no Brasil, até mesmo o período de Calley, até o período de Simonton, eles tiveram muitas dificuldades com o catolicismo romano. Não como antes, mas tiveram muitas dificuldades. Essas reuniões, essas missões jesuítas no Brasil, basicamente trabalhavam em aldeias indígenas. Então, os índios eram catequizados no intuito de que o catolicismo fosse impregnado na mente indígena brasileira. Isso explica porque no Brasil também temos uma posição muito sincrética em relação à espiritualidade. O Brasil é influenciado pela pagelança indígena, pelo animismo presente nas tradições indígenas. O Brasil é influenciado pelo catolicismo romano. O Brasil é influenciado pelas religiões afro, os escravos africanos que vinham. Então, tudo isso, de alguma forma, está precedendo a chegada do protestantismo. E essa junção de movimentos religiosos acaba
formando o imaginário religioso brasileiro. Então, o brasileiro tem, certamente, mais do que em outros lugares do mundo, certa afeição a manifestações sobrenaturais, coisas místicas, não é? Ao temor ao demônio, medo de trovão, de relâmpago, achando que todas essas coisas são grandes manifestações espirituais, porque isso vem de toda essa tradição religiosa brasileira. Quando o protestantismo chega e ele vai pregar uma mensagem que destoa disso, ele vai ter muita dificuldade. No desenvolvimento do protestantismo no Brasil, no período moderno, pós-moderno, podemos dizer assim, nós temos uma junção disso. Então você vai ter igrejas supostamente evangélicas que têm um tipo de culto em que todos os obreiros estão vestidos de branco e que tem um corredor de sal grosso, que você leva um saquinho de suco para casa, ungido, ou você compra uma garrafinha de óleo soia vendido para você como óleo de Israel. E você chega em casa e sai ungindo tudo. Unge o menino, unge o carro, unge o cachorro, unge o gato, unge o hamster. Você sai ungindo tudo. O brasileiro gosta disso. Ele gosta dessa experiência sobrenatural, porque isso vem também de uma herança cultural brasileira. O Nordeste ainda mais é ainda mais afetado pelo poder do catolicismo. Porque o catolicismo no Nordeste ainda é muito forte. Nós observamos estados do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, por exemplo, que nós tivemos uma grande influência protestante. A cultura em relação à fé também diverge. Isso vai mudando com o tempo, porque o tempo vai fazendo com que as variadas manifestações religiosas, místicas, se espalhem por todo o Brasil. Mas o próprio perfil das igrejas históricas nessas cidades são muito diferentes do que nós temos massivamente no Brasil. Então, no Brasil, por conta dessa cultura antiga, colonial, também é uma terra fértil para o pentecostalismo. É uma explicação cultural plenamente coerente. Plenamente coerente. E é terra fértil para neopentecostalismo, que flerta com essas questões afrodescendentes, indígenas, tudo mais, quebra de maldição hereditária, você tem que expulsar os demônios da sua casa. Certa vez, uma mulher me chamou para ir no restaurante dela e disse: pastor, ore por esta parede. Eu disse: eu vou orar por quê pela parede? Porque está cheio de demônio nessa parede. Para Deus tirar os demônios dessa parede. Eu digo: eu nunca orei por uma parede. Ore por essas panelas do meu restaurante para que Deus expulse os demônios dessas panelas. Isso não é mais fácil comprar outras panelas? Um trabalho tão grande desse de expulsar o demônio de cada panela, é mais fácil comprar outras panelas. Isso é típico da religiosidade brasileira. O brasileiro gosta de se arrepiar. Ele quer se arrepiar, ele quer se tremer. Ele quer dizer que foi tremendo. Foi tremendo o culto. Mas foi o que a pregação? Não lembro não, mas foi tremendo. Qual foi a música que cantou? Não lembro, sei que foi... Aí você tem um vocabulário específico, tremendo, manto, foi manto, né? Aí manto já não basta, tem remanto, que é um manto e outro manto por cima, né? São 2 mantos. Aí tem um manto do remanto, já tem 3, e por aí vai. Esse é o tipo de espiritualidade brasileira. E vai vir de toda essa contribuição religiosa do passado no Brasil. As missões jesuítas acabaram sendo um local também, isso aqui é interessante e positivo. As missões jesuítas acabaram sendo um local onde os indígenas poderiam ser abrigados da violência dos colonos. Então, os colonos queriam escravizar os indígenas. E os jesuítas protegeram isso. E precisamos reconhecer uma grande contribuição social dos jesuítas no Brasil. Em termos de educação, em termos de catequese. Claro que isso está direcionado de modo opositor ao protestantismo, né? Mas há uma contribuição e nós precisamos reconhecer isso.
Então, os bandeirantes, por exemplo, que tentavam escravizar os indígenas, foram repelidos muitas vezes pelos jesuítas. Então, eles fizeram um trabalho louvável, podemos dizer assim, nesse sentido. Os jesuítas defendiam os indígenas, as disputas jesuítas também foram muito frequentes, eles batalharam, de fato, várias vezes, porque foram atacados pelos bandeirantes. Então, a pressão dos jesuítas sobre a coroa portuguesa, por conta da escravização dos indígenas, fez com que a coroa determinasse, por meio da Carta Régia de 1570, que a escravidão de indígenas somente seria permitida se fosse em caso de guerra justa. Então, esse avanço no sentido de resguardar o indígena da escravidão foi devido ao trabalho dos jesuítas. E a Carta Régia foi emitida por causa desse esforço dos jesuítas. No campo educacional, o trabalho deles também foi muito extenso e eles foram os únicos educadores do Brasil no período colonial. Se refere a nativos. Esta foi uma falha dos protestantes quando vieram ao Brasil no período colonial, franceses e holandeses. Primeiro que eles vieram para realizar uma colônia, para fazer uma colônia. Eles não estavam tão preocupados com os nativos. Os jesuítas estavam preocupados com os nativos. Esta foi uma falha e uma derrota do protestantismo no Brasil, quando eles vieram nesse primeiro período de imigração. Então, o trato dos padres jesuítas com os nativos precisou ser adaptado para garantir que permanecessem essas missões jesuítas aqui. Houve uma série de adaptações do pensamento, inclusive doutrinário do catolicismo, para que eles ficassem no Brasil e tivessem sucesso no Brasil. Eles têm técnicas pedagógicas, há muitos livros publicados no Brasil com o método pedagógico dos jesuítas. Eles já diziam que se você me der uma criança até 7 anos de idade, definir na cabeça dela tudo que ela será depois. Se eu tiver o acesso a essa criança, o trabalho que é feito em termos pedagógicos vai moldar essa criança. Eles não estão falando isso aleatoriamente. O texto sagrado fala, ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Aquele texto sagrado não está se referindo à salvação, mas está se referindo de fato a uma condução pedagógica. Então, é grandemente provável que a criança não se desvie do caminho que é ensinada, se ela for bem ensinada na infância. Isso é um dado confirmado pela Bíblia, em termos de pedagogia. Então, as missões jesuítas também estiveram em vários lugares do Brasil, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, vários outros locais. Uma das missões mais famosas, fundada por Manuel da Nóbrega e por um outro importante religioso que esteve aqui, José de Anchieta, em 1554. Trata-se do Colégio Piratininga, fundado em 25 de janeiro de 1554, na cidade de São Paulo. Foi um grande avanço para o trabalho dos jesuítas aqui. Eles foram também para outros lugares, México, Argentina, Paraguai, e observe o grande esforço dos jesuítas em catequizar a América Latina. Grande esforço. O ensino para a alfabetização, o ensino para a instrução cultural relacionado à religião católico-romana. Isso sempre andou junto, no catolicismo, e sempre andou junto no protestantismo. Nós não temos pensado mais na importância desses aspectos. Aqui perto de nós ainda temos grande escola, 15 de novembro, em Garanhuns. É uma escola evangélica, uma escola presbiteriana. Enorme. Né? Se vocês, alguns aqui já estudaram lá, a irmã Joadete estudou lá, né? Foi um esforço dos protestantes brasileiros. Né? Felizmente, quando nós olhamos para o contexto congregacional, nós não pensamos nesses termos. Não pensamos nesses aspectos. E ficamos devendo nesse aspecto. Nós deveríamos ter evoluído quanto a isso, quanto à área de educação, porque isso está ligado a nós, a nossa história. Mas a coisa foi estagnando no meio do caminho. Avançando aqui, irmãos,
Os jesuítas vão estabelecer, então, todo um contexto religioso que vai ficar impregnado no Brasil quanto ao catolicismo. Depois da saída dos holandeses, o país vai se fechar por muitos anos ao protestantismo, vai se abrir depois, já próximo à chegada de Calley, anos antes da chegada de Calley, mas vai se abrir depois por uma necessidade de integração comercial internacional. Os Estados Unidos já eram, ou melhor, a Inglaterra era muito influente naquele período e era interessante um trânsito comercial com a Inglaterra, e a Inglaterra influenciada pelo protestantismo. Então isso vai fazer com que o Brasil se abra para o protestantismo. Essa dinâmica histórica é importante porque vai nos mostrando o trabalho providencial de Deus. Não podemos crer que Deus perdeu. Quando as primeiras tentativas dos protestantes não foram com sucesso, podemos dizer assim. Deus não perdeu. O protestantismo chegou e se instalou. E esse trabalho anterior foi importante. Foi importante também para que olhássemos para ele e víssemos as falhas, e víssemos as qualidades. No período de João Maurício Nassau, nós temos um avanço extraordinário em termos culturais no Brasil. Extraordinário. Maurício Nassau foi alguém preparado intelectualmente, preparado espiritualmente, trouxe grande contribuição, principalmente ao nosso estado, ao estado de Pernambuco. Grande contribuição na área de comércio, grande contribuição na área artística, nós vamos falar sobre isso, grande contribuição na liberdade religiosa. Judeus, muçulmanos, católicos, protestantes podiam viver sua religião tranquilamente no período de Nassau. Então, é característica, inclusive, do protestantismo a luta pela liberdade religiosa. Isso é parte da história protestante. A liberdade religiosa é cara para nós. Então, tudo que se manifesta como algo que impede a liberdade religiosa, os protestantes reagem. Não sei se você já percebeu isso. Os primeiros a reagir são os protestantes. Porque isso faz parte da nossa caminhada, da nossa história, né? Então, quando chegamos no período final, podemos dizer assim, da grande influência dos jesuítas no século XVIII, a relação da Companhia de Jesus com a coroa portuguesa foi piorando, ela foi se desgastando. Então, a expulsão da ordem de Portugal, de todas as colônias portuguesas, vão acontecer durante a gestão de Sebastião José de Carvalho e Melo, que é conhecido mais popularmente como o Marquês de Pombal, enquanto secretário de Estado de Portugal. Então, o Marquês de Pombal ordenou a expulsão dos jesuítas em 1759. Isso foi uma tentativa da coroa de centralizar a administração colonial e neutralizar a influência e a ação das ordens da colônia. Isso foi bom para o protestantismo. Isso foi bom. Mas, por outro lado, foi uma perca na área educacional para o Brasil. Quando nós, então, observamos toda essa dinâmica católico-romana, todo esse esforço católico-romano, em termos não apenas religiosos, não de disputas religiosas apenas, não de debates religiosos apenas, não de obras publicadas em termos de teologia apenas, mas uma investida cultural. Nós precisamos aprender algumas coisas com isso, irmãos. Porque quando nós pensamos no avanço da religião, em termos protestantes também, nós precisamos pensar numa abrangência de possibilidades e de ações. E a cristandade, vamos dizer assim, de forma mais larga, protestantes e católicos, a cristandade vai sempre observar a religião, a prática da religião, a prática educacional e a prática política. Assim como os jesuítas militaram contra a escravização dos indígenas, perceba que Calley milita contra a escravização propriamente dos negros, quando ele chega. Então, o cristianismo sempre olhou para questões sociais com atenção. O protestantismo também olhou com atenção, a fim de que a mensagem do evangelho tomasse corpo na vivência social.
Então, é importante que os cristãos estejam conscientes da sua responsabilidade social, que a igreja esteja consciente da sua responsabilidade social, a fim de que nós não caiamos em erros anteriores que nós vivemos. O catolicismo trouxe uma influência enorme para o Ocidente, de civilização mesmo, da plantação de uma civilização cristã. A Idade Média é o ponto mais alto disso, mas ainda hoje, qualquer lugar da Europa que você for, você vai ver resquícios da influência cristã, seja ela mais abrangentemente católica, seja ela mais detidamente protestante. Quando nós olhamos para o Brasil, quais são as grandes influências que nós percebemos do catolicismo? O que é que vocês acham? Escolas, igrejas, arte, o que mais? Acho que arquitetura não? Arquitetura, música e as influências protestantes. Escolas, igrejas. Catedral do Rio de Janeiro é um exemplo magnífico de arquitetura protestante. Né? O que mais? Verdade religiosa. Sim, as escolas teológicas. E também um contraponto aos conventos. Revista, muito bem, Jéssica. Revistas e jornais. Os cristãos sempre tiveram muito envolvidos com a imprensa. A história da nossa denominação, o jornal O Cristão, também é uma história de muito envolvimento com a imprensa. Hospitais. Esse ponto que Mário colocou é muito interessante. É uma característica protestante, é uma ênfase no trabalho. Isso é muito enfatizado pelo protestantismo. Isso foi muito trabalhado, inclusive teologicamente, desde o século XVI. O protestante é ensinado a importância do trabalho. Então, a importância do trabalho, de alguma forma, aniquila a preguiça que leva à miséria. Então, isso aqui é um ponto importante. Porque se instala no nosso país, historicamente, desde a coroa, uma dependência estatal. Desde a coroa. Há sempre uma dependência estatal. E o brasileiro está acostumado à dependência estatal. Nós aprendemos que o Estado lhe dá saúde, ele lhe dá educação, ele lhe dá casa. O Estado lhe dá conforto, ele lhe protege. É seu pai. Ele é pai de seus filhos. Ele cuida de seus filhos na escola integral. Nós temos essa visão instalada no Brasil, está muito ligada ao catolicismo. Por causa da própria estrutura governamental do catolicismo, com o Papa no topo da pirâmide. O protestantismo vai divergir desse pensamento. O protestantismo vai dizer que cada lugar, cada vila deve ter uma igreja, escola, banco. Banco porque o povo precisa guardar o dinheiro que ganha trabalhando. Escola porque o povo precisa de educação. Vai entender as coisas. Vai entender o mundo. Então, no protestantismo, você vai ter a fomentação da importância do trabalho
Você é treinado para o trabalho desde a infância. E que Deus é glorificado no trabalho, porque o mandamento diz: nós devemos trabalhar 6 dias, no 7º nós devemos descansar. Então, para o protestante é mandamento o trabalho. O trabalho é mandamento. O protestante histórico, reformado, ele não olha para o trabalho como uma mera pena contra o pecado, um castigo contra o pecado, mas como um dever, uma tarefa dada por Deus. E que Deus é glorificado no trabalho. Paulo vai falar isso no capítulo 3 de Colossenses. Vamos ler aqui. Verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Veja que o contexto disso aqui está no trabalho também. Então, o protestante é alguém que gera riqueza em termos econômicos. Também, o fim da escravatura. Então, por isso que Max Weber vai dizer que calvinismo e capitalismo estão ligados. Essa é a tese. Porque o protestante produz riqueza. E a ideia em todos os países protestantes era o seguinte: a riqueza não vai meramente para o Estado, não vai meramente para a igreja. No sentido do catolicismo, não vai para a igreja. Para o protestantismo, tem sentido a igreja ser dona, ser senhora feudal. Até hoje, se você for, não sei aqui em Caruaru, mas deve ter também, mas se você for no centro do Recife, você vê uma grande igreja no centro do Recife, você vai ver que a maioria das lojas no entorno é da igreja. Aqui também, né? Pronto. Então, o protestantismo não pensava dessa forma. Paga fora do terreno, né? É. Até a igreja, deixa pra lá. Então, você observa que o caráter protestante é diferente. É um caráter mais independente. Então, é uma geração de riqueza para o bem do indivíduo, para o bem comum, não para o bem do Estado. Porque o protestante entende que o Estado tem 2 funções: pedir o mal e fazer o bem aos justos. Ele detém os injustos e os maus e ele faz bem aos justos. Então, essa é a filosofia política, em termos de Estado, do protestantismo. O protestantismo não é contra, por exemplo, o imposto. Você vai ver que esse é um discurso da filosofia econômica liberal, mas não é um discurso do cristianismo. Paulo vai dizer: a quem imposto, imposto. Então, Paulo não é contra o pagamento de imposto. O que a Bíblia vai falar é contra o abuso disso. Né? Por que o imposto serve? O imposto serve para a manutenção pública. Então, o cristianismo não é contra a presença do Estado, mas o Estado existe como consequência da queda. É preciso que haja esse regulador na vivência social. Mas a perspectiva protestante é diferente. Aí, voltando a tudo que vocês disseram, os católicos abriram escolas, nós abrimos escolas. Os católicos construíram igrejas, nós construímos igrejas. Porque a igreja, ela é um referencial social. Ela não é apenas importante espiritualmente para os fiéis, ela é um referencial social. Então, quando você vai em cidades mais interioranas, você vai perceber que a igreja ou está no centro da cidade, ou está no lugar mais alto da cidade. Historicamente, a igreja era o prédio mais alto da cidade, porque todos os outros prédios deveriam estar submissos à lei de Deus. Até a forma de pensar, em termos arquitetônicos, era diferente. Hoje a gente está nem aí, né? Levanta um prédio, acaba com tudo, tira a visão de tudo e pronto, acabou. O que importa é a gente ocupar os espaços dentro das caixas de pedra. Mas até a visão era diferente. A própria visão protestante em relação a muitas coisas é diferente. Por causa da teologia que nós temos da criação, por causa da teologia que nós temos da família. Vá na Holanda e visite
os grandes jardins de tulipa. Aquilo é fruto de uma teologia da criação. Vá na Inglaterra e visite os grandes campos ali universitários. São belíssimos. Aquilo é fruto de uma teologia da criação. Então, para o protestantismo, olhamos para a sociedade a partir da nossa teologia. Para o catolicismo, principalmente nesse período, olhamos para a sociedade a fim de impedir que o protestantismo chegue. A abordagem é diferente. Ok, irmãos? Alguma pergunta até aqui? Semana que vem nós vamos tratar da chegada dos franceses, os huguenotes, no período de Nicolas Durand e Le Gaillon. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por termos esse tempo de reflexão, de aprendizado, de crescimento. Obrigado por nos ensinar, obrigado por prover para nós o saber, a ciência, fonte de toda a sabedoria que Tu és. Isso que nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Pedro.